pessoal, meu nome é Paula Leal e hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco polêmico, mas que é muito importante que vocês conheçam porque está sendo muito falado, que é o jejum intermitente. A gente sabe que hoje, cada dia mais, as pessoas têm buscado, métodos para emagrecer. E o jejum não é uma coisa tão recente. Tem se falado muito agora, mas a gente sabe que é uma cultura milenar. Existem, inclusive, algumas fotos, alguns dizeres de Platão falando que eu jejuo para maior eficiência física e mental. Então, quer dizer, Platão já falava com a sua linguagem rebuscada dos benefícios do jejum. E os cientistas têm estudado cada vez mais esses benefícios. A gente não fala só, você vai ver que a gente não vai citar só emagrecimento, mas a gente vai falar inclusive de benefícios para a saúde mesmo. Então vamos lá. O jejum intermitente, quando a gente fala em jejum, a gente já pensa de cara em coisas negativas, ficar sem comer, em catabolismo, em queimar massa muscular. Mas as evidências mostram que não é bem assim que a coisa acontece. O jejum intermitente não é um jejum de passar fome, é um jejum programado. A pessoa programa o seu jejum. A gente vai falar como que funciona um pouquinho mais para frente. Mas quais seriam os benefícios do jejum? O que esse jejum teria de tão especial para a nossa saúde? Quais seriam as vantagens de você fazer o jejum? São várias as vantagens. A primeira delas, normalização dos níveis de leptina e insulina. Então, segundo alguns trabalhos, o jejum ele tornaria as nossas células mais sensíveis à insulina, o que é muito bom, porque isso acabaria por reduzir algumas doenças metabólicas, como o risco de diabetes, o pré-diabetes, a síndrome metabólica, que eu vivo falando para vocês. O jejum normalizaria os níveis de grelina, que é o hormônio da fome, diminuindo assim a fome. Promoveria a diminuição dos níveis de triglicerídeos, que são vilões, quando o assunto é saúde. Segundo trabalhos, haveria um aumento astronômico de GH. A gente vive, buscando alternativas para aumentar o GH, que é o hormônio do crescimento, o hormônio da juventude. Uma redução inflamatória e de danos por radicais livres. Então, segundo trabalhos, o jejum seria um antioxidante. Uma melhora no funcionamento de memória, aprendizado do cérebro como um todo. Vários trabalhos mostram que existe uma melhora, um aumento muito importante da cognição em idosos que jejuam. Segundo alguns trabalhos, os idosos que fazem jejum, eles têm melhor memória, um índice menor de doenças degenerativas, porque o jejum parece que, por algum mecanismo, ele promoveria alterações neuronais extremamente benéficas. Inclusive, trabalhos têm mostrado que crianças epiléticas que praticam o jejum, elas têm menos frequência de crises convulsivas também por essas alterações de estímulo neuronal. Então você vê que assim, vai muito além dos benefícios estéticos. Manutenção dos níveis de HDL, que é muito importante, porque a gente sabe que dietas muito restritivas, elas podem fazer com que o HDL caia. E nesse tipo de dieta de jejum intermitente, o que se observa é uma manutenção ou até um leve aumento do HDL, que a gente sabe que é um protetor cardiovascular muito importante. Um aumento no tamanho das partículas de LDL. Sabemos que o LDL, é bom que essas partículas de LDL sejam aumentadas, Quer dizer que o LDL é mais benéfico, é menos nocivo para a nossa saúde. Uma manutenção na taxa de metabolismo de repouso, também comparando com dietas muito restritivas. Eu já falei sobre isso em alguns artigos na página, falando que quando a dieta é muito restritiva, você tem uma redução metabólica por alterações hormonais. E parece que na dieta do jejum intermitente, você tem um aumento desse metabolismo e não uma diminuição desse metabolismo. E ausência de vários efeitos adversos em relação às outras dietas hipocalóricas convencionais, inclusive preservação de massa magra, que é uma coisa que não acontece em dietas muito restritivas. É muito importante a gente frisar, porque eu já escutei muito isso de pessoas, mas o jejum aumenta os níveis de cortisol.
E esse aumento de cortisol, ele pode ser até o que causa alguns fatores benéficos desse jejum intermitente, porque o aumento da produção do cortisol durante o período de jejum, ele gera benefícios. O cortisol é um hormônio que a gente chama de hormônio de estresse. Ele pode, em quantidades moderadas, ser responsável por melhora da nossa atenção, da nossa memória, da nossa cognição. A gente sabe que o cortisol, quando ele está alto, ele nos prepara, né, para vigília. O estresse ele é importante em algumas situações. Então esse cortisol alto, ele seria de uma certa forma até um dos responsáveis por aquelas melhoras cognitivas que a dieta do jejum intermitente pode levar. Inclusive diminuindo, a gente sabe que o cortisol é um anti-inflamatório natural, inclusive diminuindo dores, né, pós-exercício físico. Então parece que as pessoas que fazem jejum têm uma recuperação melhor ao exercício físico do que aquelas pessoas que fazem dietas convencionais. Então melhora a fadiga, melhora a dor. Então isso é muito importante. E o envelhecimento saudável, né? Tem trabalhos mostrando que pessoas que jejuam por aquele aumento de antioxidantes, diminuição de radicais livres, tem, né, fatores de longevidade a seu favor, ficam mais jovens, né, em outras palavras, de uma maneira simplista falando. Muito importante isso, que a ciência tem estudado bastante, redução de desenvolvimento, de progressão de alguns tipos de tumores. Então tem se mostrado de maneira bem séria que a dieta do jejum intermitente, ela é super importante na resposta à radioquimioterapia. Então fizeram alguns trabalhos e mostraram, isso foi feito em rato, mas é uma coisa promissora, que ratos fazendo com tumores, né, sendo submetidos a quimio e radioterapia, quando fazem o jejum, eles têm uma resposta, uma sobrevida maior com a radioterapia e a químio do que aqueles ratos que não fizeram o jejum, que se alimentaram de maneira normal. Já imaginou se a gente puder transferir isso para o ser humano? O tanto que isso aí não seria bacana? Tanto não seria importante? E faz sentido, porque a gente sabe que a obesidade é um fator que predispõe a tumores. A gente já falou isso várias vezes, que a obesidade predispõe a pessoa a ter alguns tipos de câncer. Então faz todo sentido a gente pensar que de repente o jejum, por melhorar todos esses fatores, essa sensibilidade à insulina, redução de síndrome metabólica, poderia levar também a uma melhor resposta, né, de tumores. Seria legal. É uma coisa que, se a gente pudesse transferir, seria muito interessante. Bom, agora que a gente sabe desses benefícios, como que poderia ser feito esse jejum? Como que uma pessoa poderia fazer jejum? Qualquer um pode fazer jejum? Não é bem assim, né, gente? Para você fazer um jejum intermitente, você tem que ter um mínimo já de experiência, de preparo, o hábito de ficar algumas horas sem comer. Uma pessoa que está acostumada a comer de 3 em 3 horas ali, bonitinho, ter uma reserva de gordura baixa, ela não vai fazer jejum intermitente, ela vai sofrer com jejum intermitente, ela vai ter efeitos colaterais no início. Então tem que tomar muito cuidado, não é para qualquer pessoa. O jejum intermitente, ele pode ser feito de várias maneiras, né? Como eu falei, ele é um jejum programado, você programa o tempo de jejum que você quer fazer. Normalmente, o mais feito, né, o mais frequente aí pelas pessoas que praticam o jejum é o jejum de 16 horas. Então pode ser feito de várias maneiras, a pessoa pode aproveitar a janela de 8 horas de sono, de jejum, e ficar mais 8 horas no outro dia sem comer. Ela pode ficar 4 horas antes de deitar sem comer, pegar mais 8 horas do sono, que já daria 12 horas, e ficar mais 6 horas sem se alimentar, quer dizer, ali se alimentar, por exemplo, na hora do almoço ou às 2 da tarde. Então, a pessoa que vai escolher a melhor maneira dela dividir essas horas de jejum, dela fazer essas horas de jejum. O que eu sempre oriento é que, assim, ao contrário do que algumas pessoas falam, nas outras horas você pode comer o que você quiser à vontade. Eu acho que tem que se dar uma importância especial ao que você come nas outras horas. Eu acho assim, você não precisa restringir calorias, mas comer alimentos com densidade nutricional boa, para você ficar bem nutrido para as próximas horas de jejum, seria muito importante. Então dá preferência a carboidratos complexos, né, evitar os carboidratos simples, que dão muito pico de insulina, que pode, né, levar você a ter risco de ter uma hipoglicemia reativa. Evitar bebida alcoólica, evitar porcaria. Já que você está fazendo um jejum, quando você puder se alimentar, que você coma coisas
que te beneficiem de alguma forma, sem se preocupar muito com caloria, mas que te nutram, né, de uma maneira verdadeira. Eu acho que isso aí seria muito interessante. Algumas pessoas, elas não conseguem ir começando de cara com jejum de 16 horas, então existe também o jejum de 8, o jejum de 12 horas. Então, tem aquela pessoa que começa ficando 12 horas só em jejum, quer dizer, ela pega aquela janela das 8 horas de sono e não toma café da manhã. Existem várias pessoas que ficam sem tomar café da manhã, a coisa mais tranquila do mundo, e só vão comer na hora do almoço. É uma maneira de fazer jejum intermitente também. Então, assim, para quem está começando, normalmente pode começar com essas horas menos horas, né? E depois ir progredindo, de modo que tem pessoas que conseguem fazer jejuns de 24 horas tranquilamente bem e com vários benefícios. Lembrando que os trabalhos mostram também que quanto mais longo o jejum, maiores os riscos de você ter os efeitos colaterais, inclusive o catabolismo. É uma coisa que todo mundo questiona muito. Ah, mas espera aí, você vai fazer jejum intermitente, você vai perder sua massa muscular. E os trabalhos mostram que não é bem assim. Segundo alguns trabalhos, quanto menor a massa muscular prévia, né, ao jejum intermitente, maior a tendência que aquela pessoa tem realmente de perder massa muscular. Uma pessoa que faz um jejum intermitente, que tem uma boa massa muscular, que pratica musculação, que não vai parar de fazer exercício físico, e a gente sabe que a musculação é o maior sinalizador para ganho de massa muscular, tem que fazer. Ela dificilmente vai ter um catabolismo com um jejum de 16 horas. Então, até porque a partir de 6 a 8 horas é que aquele glicogênio vai ser completamente ou quase todo, né, consumido para você começar a queimar gordura. Então, não é bem assim que as coisas são. Ah, não, eu vou fazer jejum e vou catabolizar. Mas o que a gente diz também é o seguinte, é o que eu falei, se você é uma pessoa que tem pouca reserva, né, que tem uma massa muscular já bem baixa, que está aí batalhando para ganhar massa muscular, e que tem, assim, já uma tendência a fazer hipoglicemia, que tem necessidade de comer a cada 3 horas, esquece fazer jejum. Use outros métodos de emagrecimento. Eu percebo que o jejum intermitente ele é muito bacana para aquelas pessoas que já têm uma reserva, né? Principalmente aquelas pessoas que têm resistência insulínica. Aquelas pessoas que têm resistência insulínica, que têm aquelas pessoas que você vê que já foram gordinhas, que têm elas respondem muito bem ao jejum intermitente. E normalmente são pessoas que já não tomam café da manhã, que já têm a mania de comer poucas vezes ao dia. Então, pegar essas pessoas e adaptar para um jejum intermitente pode ser muito benéfico para que elas percam peso. Então, tem perfil, viu, gente? Não é qualquer um que vai ter que sair fazendo jejum intermitente, tá? Outra coisa, o jejum intermitente é uma coisa que eu sempre gosto de falar, é uma coisa que está sendo estudada ainda, viu, gente? Existem vários trabalhos mostrando prós e contras de jejum intermitente. Eu vi um trabalho recente feito numa universidade onde eles mostraram que os ratos que fizeram jejum intermitente tiveram vários efeitos colaterais de perda de massa muscular, de ganho, de diminuição de metabolismo, vários efeitos negativos. Só que aí eu fui analisar o trabalho e eu vi que era um jejum de 24 horas e eu estava dando uma olhada, o jejum de 24 horas no rato ele equivale a um jejum de quase 3 dias no ser humano. Então eu não sei se a gente pode levar esse tipo de trabalho muito em consideração, transferir ele, né, para a nossa realidade. Mas tem trabalhos mostrando coisas muito positivas e alguns mostrando coisas não muito positivas. Então a gente tem que balancear isso aí. Mas de modo geral, existem mais coisas positivas do que negativas. Bom, pessoal, eu falei desse assunto para vocês porque é um assunto que é bem polêmico, tem se falado muito nele. Não estou estimulando ninguém a fazer jejum. Eu, particularmente, sou o tipo de pessoa que eu não consigo usar esse tipo de método para mim, porque eu tô acostumada a comer várias vezes ao dia, eu gosto de me alimentar, eu sinto prazer em comer e gosto de comer a cada 3, 4 horas. Tenho uma baixa de gordura, não tenho intenção de perder gordura. Gosto da maneira como o meu corpo responde à minha dieta. Então, assim, é mais uma estratégia. Eu acredito muito em individualidade. Eu acho que existem perfis para todas as estratégias.
desde que elas tenham embasamento científico, desde que elas sejam lógicas, desde que a gente use o bom senso e desde que haja realmente um nutricionista acompanhando você e te dando todo o respaldo necessário e toda a orientação necessária para que você possa fazer esse tipo de dieta. Então não vá se atrever a fazer dieta de jejum intermitente sozinho, porque você pode se dar mal. Não vai olhando ali a colega, a blogueira, o fisiculturista, que são pessoas que já estão acostumadas a levar o seu corpo a extremos. Então procure um nutricionista, procure uma orientação, faça exames, veja como estão seus níveis hormonais, vamos ver tudo bonitinho para você fazer uma coisa bem direcionada, bem certinha. E quero aproveitar também para agradecer vocês pelas mensagens, pelas sugestões, pela participação na página, que é sempre muito bem-vinda, muito positiva. Obrigada de coração. São vocês que nos impulsionam a querer estar sempre pesquisando, sempre melhorando, sempre a gente está sempre procurando crescer por vocês, para tentar passar essas informações para vocês. E queria falar para vocês que o que a gente transfere, cada vez que eu ensino alguma coisa, eu transfiro alguma coisa para vocês, eu estou aprendendo também. Então, quer dizer, direto ou indiretamente, vocês estão me ajudando também a aprender e a me tornar uma profissional melhor. Um grande abraço para vocês e até a próxima!